Olá, boa tarde, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos mais uma vez aqui no Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis, de Dourados, Mato Grosso do Sul, porém estendido, né, aqui pelo canal. Estamos com o Rio de Janeiro, ali com a Pâmela, Eurípides, que é daqui também de Dourados, e hoje o grupo está um pouquinho reduzido, já vou anunciando aí para vocês, né? Se quiserem deixar seus comentários, nós agradecemos, leremos na próxima reunião, porque nós precisamos gravar, né, para este dia 7 de setembro, devido a algumas atividades que estamos envolvidos aqui em Dourados. Muito bom dia aí para você, Pâmela, dá o seu bom dia para a nossa turma. Como o Sebastião nos fala que nós somos seres multidimensionais que não têm passado, presente ou futuro, bom dia a todos e que possamos viajar um pouquinho nessa nave chamada Despertar da Consciência. Obrigada, Pâmela. Bom dia, Eurípides. Bom dia a todos, gratidão desde já por essa oportunidade e que hoje todos nós poderemos colher grandes frutos nesse estudo. Gratidão a todos. Então vamos lá, né? Iniciando então, fazendo um bate-bola bem rapidinho aqui, né? Semana passada nós estudamos sobre a lei de compensação. E como que você ficou nessa semana, né? Pensando perto de você aí, o que acontece com essa lei no seu dia a dia, né? A gente viu que tudo que nós fazemos há uma recompensa, né? Vem o retorno, há uma possibilidade de acontecer algo melhor ou algo não bom, né? Então, como que você passou a sua semana, Pâmela, pensando nessa lei de compensação aí? Bom, eu pensei já visualizando um mundo melhor. Porque uma coisa até o Sebastião vai comentar no programa gravado de amanhã, que agora eu não me recordo se é o de amanhã ou se foi da semana passada sobre homeopatia. Mas ele falou o seguinte, mas eu não sei o que eu vou falar, vai ser no futuro ou está no passado. É o seguinte, ele mostra para a gente, Ramatiz, ele mostra que aquilo que a gente passa, que não façamos disso aquela lei do karma. Eu estou pagando, isso é uma dívida. Agir com naturalidade, sem se culpar. Eu acredito que tenha muito a ver com isso. E porque é o seguinte, o que acontece? Uma coisa que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Nós estamos imersos em condicionamentos já criados anteriormente, não só dessa vida, mas de outras vidas. E porque, por exemplo, você sabe por que a mulher tem a mania de ir em conjunto ao banheiro? Vamos juntas ao banheiro? Porque antigamente, quando passamos na época das cavernas, tinha um animal. Na verdade, o homem é fruto do desenvolvimento da classe animal, dos mamíferos. Então, nós participávamos de cadeias alimentares de outros seres vivos. Nós éramos comidas de outros seres. E aí, para proteger, principalmente a mulher, elas andavam juntas. Então, aquela ideia, eu vou no banheiro com fulano, e geralmente o banheiro era fora de casa. Por isso, aquele termo gaúcho, você está fora da casinha. Então, são condicionamentos e o projeto de visualização, ele tem tudo a ver com isso na ressignificação, na reprogramação mental. Pode passar para Eurípides. Maravilha. Eurípides, o que ficou aí sobre essa função da vida na criação
da consciência através da lei da compensação. Vou ser um pouco breve, até porque o tempo hoje é bem mínimo. A lei da compensação no contexto espírita, ela é o princípio segundo o qual tudo o que fazemos de bom ou de mal retorna a nós mesmos, seja nesta vida ou em futuras reencarnações. Ela assegura que cada ação terá uma consequência proporcional, permitindo ao espírito aprender, evoluir e reparar os erros do passado. Em outras palavras, se alguém pratica o bem, receberá como consequência benefícios espirituais e até materiais. E se alguém pratica o mal, colherá dor, sofrimento ou desafios que servirão de aprendizado e reparação. Nada fica sem resposta no universo moral. Há sempre uma compensação justa. Esta lei ela está vinculada ao mérito e à responsabilidade individual, pois o ser humano é o autor do próprio destino. Posso eu citar um exemplo? Uma pessoa que causou um sofrimento em vidas passadas pelo reencarnar em situações semelhantes às da vítima, para aprender pelo mesmo caminho, e alguém que desenvolveu virtudes, mesmo em meio ao sofrimento, pode reencarnar em condições mais favoráveis, como uma compensação pelo progresso conquistado. Ok? Gratidão. Nossa, gratidão. Lindo demais, né? Você fez Sebastião chorar e realmente a síntese que ele trouxe aí, né? Fantástica. E eu comparando, né, o seu pensamento com o pensamento de Pamela, né? A Pamela traz, então, um ingrediente mais ameno, né, para a própria lei de compensação, no sentido de que se tornar um ser responsável, evoluído, né? E aí a gente pode passar por todos os ensinamentos até aqui vistos, né? A gente começou com a fé, razão e intuição. Passamos aí para entender o Criador e a criatura. Agora nós estamos vendo a lei de compensação, para daí, então, né? Eu sempre olho essa ordem que o autor coloca, porque ele está nos preparando para daí, então, fazer a visualização do futuro, né? Como a Pamela colocou ali. Então, agora nós vamos entrar no item visualizações, para você que tem o livro aí. Ainda estamos na introdução, né? Então, não é o capítulo, só para lembrar vocês que a introdução tem introdução de todos os capítulos. Então, o quarto capítulo trata das visualizações. E hoje nós vamos lê-la para compreender essa técnica, né? É uma técnica, né, Pamela? Podemos colocar assim, né? Então, não é que seja uma técnica, penso eu. Na verdade, pelo que eu estou percebendo, o antídoto para tudo aquilo que precisamos chama-se pensamento contínuo, que aí nós vamos estar em comum acordo com a inteligência, a imaginação, a memória, os desejos. Então, nós vamos alimentar os nossos corpos de expressão no sentido de que tanto eles vão receber a água viva da consciência, quanto eles vão enviar essa água produzida por eles para a consciência, num processo de alimentação. E, inclusive, quando o Eurípides estava falando, me lembrou muito do Divaldo, que ele queria ser fuzilado no paredão como os outros cristãos, né? E Joana de Ângeles, tem uma palestra dele que ele fala disso. E a Joana de Ângeles fala que hoje não é mais necessário, porque nós podemos entrar no holocausto através da calúnia, da difamação, dessas pessoas que ainda não entendem o pensamento cristão, entendeu? E aí, no caso, a visualização é uma forma de você faz uma projeção daquilo que você é e você coloca a engrenagem do movimento racional para funcionar.
Entendi. É uma proposição, né, da gente fazer a viagem interna, né, essa busca interior, e a gente conseguir se ver melhor no futuro. Então, de tudo que eu acompanhei do Sebastião Camargo, foi isso que eu compreendi. Mas, para mim, acaba sendo um instrumento, uma ferramenta, eu acabo colocando assim, porque parece muito com a meditação, né? O ato de meditar, né? São processos distintos. Então, a meditação é interno, né? Vai lá atrás, né? A visualização é a projeção daquilo que você quer, né? Você vai para o futuro. E a meditação é você ouvir a voz de Deus. Por isso que ele não fala em meditação guiada, ele fala em visualização, porque é o seu projeto. E a meditação é aquilo que... As vozes internas. Aí eu consigo ouvir a minha intuição. Exatamente. E bom, sim, porque acho que fica mais claro para todo mundo e para nós também, né? Quando estamos aqui estudando. Eu acho que é a segunda temporada, acho que a primeira temporada de Meditação à Luz do Dia, ele faz todos, a primeira temporada. Ele fala na visualização, na visualização, meditação, e a reprogramação e a sublimação. São 5 etapas que ele nos fala sobre isso. Interessante. Mas vamos lá, vamos à leitura na página 58. Euridice, você quer comentar antes a palavra visualização, o que vem na sua mente, ou já quer ler? Não, o meu estudo está pronto, eu quero ler, até para que a gente possa avançar por causa do tempo, né? E eu sugiro a vocês que leiam todo o contexto de visualização, porque, na verdade, o fundamento principal para que a gente dê as respostas que nós vamos discutir está no último parágrafo. Então, você quer ler no tudo último... de uma vez? Exatamente. Pode ser, tá? Você vai falar alguma coisa sobre a obra antes? Não, pode comentar, se você quer comentar. Pode. Bom, pessoal, boa noite. Todo mundo já sabe que este grupo estuda a obra de Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. É esta a obra. A Adriana demonstra sempre como adquirir a obra. E hoje nós vamos ao tema Visualizações, na página 58. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, ao versículo 9. Visualizar e ver com os olhos da alma, ou antever pela sensibilidade intuitiva da consciência. Desejar e realizar no plano mental, psíquico, emocional, ou viver a experiência por meio da intuição proativa. Desse modo, a concretização da pauta previamente estabelecida ou a solução da situação ora em curso, tal como gostaríamos que estas transcorressem da situação ora em curso, tal como gostaríamos que estas transcorressem e, por conseguinte, se tornassem vívidas posteriormente. Subordinar-se-á a maior amplitude das informações atinentes ao expediente estatuído, bem como as circunstâncias correlacionadas ao enredo almejado. Consequentemente, quanto mais minucioso e autêntico for o discernimento auferido em torno do que se estaciona lograr, quanto mais pormenorizada se fizer a visualização ou a mentalização do objeto ou dos objetivos a serem conquistados, ou o êxito que se anseia alcançar, mais celeramente estes tenderão a se personificar na indelével integração insofismável e no profíncuo acrisolamento libertário. É da lei que é a matéria. Em todas as suas dimensões, se incline à vontade bem direcionada, visto que é esta que a coordena e detém o poder de impressioná-la ou submetê-la aos seus inarráveis desígnios. Se tal ocorre com a matéria multifária, que lhe é obediente, igualmente se dará com todos aqueles que são subordinados à consciência,
que despertou ante a ação tenaz da vontade atuante em benefício de todos, posto que se inspira e se conduz sobre a regência das verdadeiras leis que a tudo governa, em suma, cônscio do poder incalculável da oração. Aliada à visualização consciente à vontade ativa, forma-se uma trindade segura e de poderes ilimitados, possíveis de vencer todos os obstáculos constritores e cessar todos os sofrimentos dilacerantes, além de sublimar todas as perturbações desoladoras. À vista disso, é imperioso saber concentrar-se em alinhar o pensamento em anuência ao pensamento divino, que é a fonte da verdade e do bem supremo. Depreende-se inequivocamente que não basta que o aspirante interessado em usufruir dos benesses de tal enredo tão somente queira, carece sim de assenhorar-se da obrigação moral de equiparar-se com aptidões indispensáveis e concertantes ao desvelo das nuances intrinsecas e tessitura dessa trama em conjunção. Faz-se imprescindível o agir com maestria, convicção e com a perspicácia inalienáveis, a fim de colher a justa recompensa de louros indizíveis, atinentes ao introito perquiridor, aureloar-se com as radiosas florações luminescentes, enriquecer-se dos tesouros inefáveis dos frutos sazonados. Para melhor iluminar os caminhos das enobrecedoras ações posteriores e facilitar as mais lúcidas compreensões das substâncias vivificantes intrinsecas entre a estruturação dos alicerces das futuras edificações benfazejas, aquilatar a indizível função das essências promotoras da orquestração do elevo em evidência e, por conseguinte, conscientizar o buscador, proporcionando-lhe os meios indispensáveis à aquisição da visão de síntese atrelada à justa aplicação dos recursos inatos, disponibilizados pelo reino interior e capacitando-o para que possa pleitear com sabedoria outros tantos elementos que se acheguem, diuturna e ininterruptamente, do oásis pertinente à natureza que o enlaça, indispensáveis ao canúbio vivificador que se pretende. Elaboramos cuidadosamente um périplo intransmissível e guiça impostergável. Para tanto, apresentamos 5 etapas. Prestem bem atenção, porque aqui é o foco central do assunto. Para tanto, apresentamos em 5 etapas o esboço do enredo atinentes às bases fundamentais para a sedimentação do conhecimento contextualizado e cumulativo, a fim de impulsionar e consequente liberação das amarras constritoras das consciências imaturas. Assim, a primeira etapa se fará por intermédio da análise pormenorizada e criteriosa dos benefícios proporcionados pela visualização consciente. A segunda ficará a cargo do estudo minudenciado da sua real função. A terceira acontecerá no transcurso da elaboração de um plano de ação, isto é, visualizar a ação. A quarta se configurará no exercício da meditação, ou seja, aprender a medir a ação. E, por fim, a quinta se caracterizará pelo justo entendimento da lei de compensação. Que assim seja, graças a Deus. Só um Você vê minutinho. que tem tudo um encadeamento daquilo que a gente falou. Sim. Está tudo encadeado. Inclusive, eu dei uma olhada aqui na página, no próprio capítulo 4, que ele fala exatamente sobre aquilo que a gente estava falando no início. Como a meditação como um resultado, a meditação como o resultado daquilo que a gente já visualizou. Sim.
Pode falar, senhor Eurípides, depois eu arremato. Não, eu estava aguardando você na sua fala, porque eu esperei que você fosse já esmiuçar o assunto. E, inclusive, depois, quando eu terminar, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Então, vamos lá. Ela ouviu? Ouviu? Tá. Gente, dentro desse estudo, de todo esse contexto, então, na visão espírita, é o que estudamos, é a filosofia que nós praticamos. Então, a gente sempre procura pesquisar a fundo dentro dos espíritos de luz que trabalham ditando essas linhas, essas palavras, trazendo sempre eflúvios de luz ao autor Sebastião Camargo, aos espíritos que se manifestam em suas falas e sempre trazendo assim, muita luz e muito discernimento. O que eu consegui chegar na conclusão é que o tema, a hora discutido aqui em grupo, ele já está estruturado como uma introdução metodológica, quase como se fosse um roteiro de estudo espiritual. A pergunta que você tinha feito antes, né, Adriana, qual seria o significado desse estudo? Eu vi ele como um roteiro de um estudo espiritual para nós que estamos em desenvolvimento e sempre buscando conhecimento. Então eu vou relacionar as suas 5 etapas com que as obras espíritas efetivamente tratam sobre esse aspecto. Primeiro deles, como é a síntese e a visualização, a primeira etapa seria a visualização consciente. No Espiritismo, essa ideia ela aparece sobre a forma de pensamento dirigido. Viu, Pamela? Antes você falou pensamento guiado. Dentro do Espiritismo, trata-se como pensamento dirigido. Ela está especialmente em A Gênesis, Kardec, capítulo 14, item 14, onde ele afirma que o pensamento é uma força criadora e que atrai ou repele influências espirituais. Aí vem André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, ele aprofunda explicando que o pensamento plasma imagens e formas no fluido cósmico universal. Assim sendo, visualizar conscientemente equivale a usar o pensamento como foco criador. Foi o que você disse antes, né? Você, Adriana, você foca, você cocria o seu futuro. André Luiz deixou claríssimo. Você usa o pensamento como foco criador, ou seja, em sintonia com as ideias superiores, nunca com nada inferior. Há uma equalização energética dentro de tudo isso. E a segunda etapa seria um estudo da real função da visualização. Kardec, ele sugere que a função do pensamento não é apenas conceber, mas também agir no mundo espiritual. O Livro dos Médiuns, no capítulo 8, item 131, está explícito essa fase. E segundo vem Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele esclarece que o pensamento, ele organiza a vida, ele dirige as ações e modela a personalidade do ser humano, tá? Portanto, a função essencial da visualização é educar a mente para sintonizar com as leis divinas. Veja bem, educar a mente para sintonizar-se com as leis divinas, evitando dispersão, fantasias negativas ou fixações nocivas, ou seja, sempre buscando o equilíbrio. A terceira fase seria elaboração de um plano de ação, visualizar a ação. Aqui temos um paralelo com a noção espírita de fé racionada. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, não basta crer ou idealizar, é preciso agir. Aí André Luiz vem em Ação e Reação e mostra que toda intenção sem ação cai no vazio, porque a lei divina registra o movimento da vontade concretizada. Aí vem a outra etapa, visualizar a ação significa ensinar mentalmente condutas renovadas, para depois trazê-las ao campo prático. Que legal, né, pessoal? Que maravilha. Quarta etapa, visão de síntese e recursos inatos
do reino interior. Essa parte, ela remete à ideia de autoconhecimento, destacada principalmente por Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, questão 919. Aí Emmanuel e Joana de Ângeles vêm e reforçam que dentro de cada ser já existem recursos divinos latentes e tarefas, e a tarefa é despertá-los. Esse fato aqui, um negro velho, ora chamado, talvez ele não queira que eu fale o nome dele, é Pai Tomé, ele sempre me disse isso nas reuniões espíritas que eu frequentei com a presença dele. A visão, aliás, Emmanuel e Joana de Anjos reforçam que dentro de cada ser já existem os recursos divinos latentes, e a tarefa é despertá-los. Tudo que nós precisamos, o Criador, em perfeição com a criação da criatura, ele já implantou tudo, está dentro de nós. Nós só precisamos desenvolver isso, deixar fluir. Deixe fluir, deixe fluir. Então, vamos lá. Aí, a visão da síntese, ela equivale à capacidade da consciência de integrar os fragmentos de experiência em compreensão maior. Algo muito tratado em O Consolador, de Emmanuel, questão 252 e seguintes, trata sobre o assunto. E a quinta seria a lei de compensação, que foi a tão estudada no estudo anterior. Embora Kardec não use exatamente este termo, a ideia está expressa na lei de causa e efeito, princípio fundamental da doutrina. Aí André Luiz vem em Ação e Reação e Emmanuel em Pensamento e Vida e falam da compensação espiritual como equilíbrio natural entre o que se semeia e o que se colhe. Ou seja, o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Não tem escapatória. A visualização neste contexto, ela deve estar unida ao entendimento de que tudo retorna em justa medida, o que incentiva a disciplina mental e moral. Em síntese doutrinária, o Espiritismo ele não usa a palavra visualização de forma técnica, como certas escolas espiritualistas modernas, mas reconhece o poder do Criador do pensamento, a necessidade de clareza de objetivos espirituais, a importância de planejar mentalmente e agir coerentemente, o autoconhecimento como fonte de recursos íntimos e a lei de causa e efeito como compensação natural. A lei de causa e efeito como compensação natural. Assim, seu contexto se harmoniza muito bem com a leitura espírita, apenas precisando de uma tradução terminológica como vocabulário kardeciano e de autores como Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos e os demais que a gente já estuda, né? E eu fiz outro conceitozinho aqui que eu disse assim que vemos que o Espiritismo não usa diretamente o termo visualização, mas aborda o mesmo conceito através do pensamento, da vontade e da força criadora do espírito, né? E nisso daí, eu até fiz assim uma definiçãozinha de uma tabela para organizar mesmo o pensamento. Organizei uma tabela comparativa, claramente as conexões entre 5 etapas do contexto citado pelo autor, que é o Sebastião Camargo, e das obras espíritas que tratam destes pontos. A primeira etapa seria a visualização consciente. A descrição dela seria uso lúcido do pensamento para formar imagens, orientar a consciência. Correspondência e espiritismo. O pensamento é a força criadora que plasma a forma no fluido universal. E as obras e autores que citam são Kardec, em A Gênesis, capítulo 14, item 14, André Luiz, Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Aí depois, na segunda fase dessa tabela, seria o estudo da real função da visualização.
A descrição seria descobrir para que serve este recurso interior. E a correspondência ao espiritismo seria o pensamento organiza a vida, dirige ações, cria afinidades espiritual. E as obras seriam Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 13, e Emmanuel, Pensamento e Vida. O terceiro item, visualizar a ação, plano prático. A descrição seria transformar a imagem mental em conduta efetiva. Correspondência ao espiritismo, fé raciocinada e ação concreta. Não basta crer, é preciso agir. E as obras e os autores citados é Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, André Luiz, Ação e Reação. Quarto fator seria a visão de síntese, recursos inatos do reino interior. A descrição seria unir experiências e despertar potenciais internos. A correspondência ao espiritismo seria autoconhecimento como chave do progresso espiritual, que é o que exatamente nós estamos fazendo agora. Obras e autores, Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 919, Santo Agostinho, Emmanuel, o Consolador, Joana de Ângeles, Série Psicológica, Autodescobrimento, O Ser Consciente. Esses livros Sebastião estudou, que ele já citou para mim. E o quinto seria a lei de compensação, a descrição, equilíbrio natural entre o que pensa, age e efeitos disso. E a correspondência ao espiritismo seria lei de causa e efeito, cada ação gera consequências justas, proporcionais. Ou seja, um equilíbrio de freios e contrapesos, pesos e medidas. E as obras citadas seria Kardec, O Livro dos Espíritos, Leis Morais, André Luiz, Ação e Reação, Emmanuel, Pensamento e Vida. Pessoal, essa é a minha contribuição, foi o estudo que eu fiz sobre o tema. Espero eu ter contribuído com as minhas colegas e com todo o pessoal que está nos assistindo e estamos abertos às indagações. Querida Pâmela, na aula passada, eu, por intuição e inspiração, foi pedido a fazer uma pergunta para você. Eu não a fiz, mas eu vou fazer hoje. Você não precisa responder agora. O que é cosmogênese da alma? Qual é o fundamento da cosmogênese da alma? Tá bom? Tá feita a pergunta, cumprida a missão, feita a minha apuração do estudo, agora é com as minhas colegas. Bom, você quer continuar falando, Pâmela, sobre o tópico? Não, eu vou falar. Então tá. É bem interessante, cosmogênese. Se a gente pegar a questão, né, da questão da origem, né, da vida, ela se inicia no princípio inteligente, né? Só que a alma, no sentido de ser um ponto de autoconsciência pura. Então, no caso, nós temos esse, vamos dizer assim, cada encarnação, o espírito fabrica uma alma, como diz o próprio Sebastião, de acordo com Ernesto Bozano, né? E como nós estamos construindo essa alma através da integração entre superconsciente e inconsciente, inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante, o Eurípides falando, a função da visualização como um processo de você acalmar, quer dizer, porque você vai ao encontro do superconsciente através da meditação. Eu estava aqui pesquisando a trajetória, né? Porque primeiro é o seguinte: o que é visualização? É ver com os olhos da alma ou antever pela sensibilidade intuitiva da consciência. Ou seja, só para informar o pessoal, está no nosso glossário aí, né? No final. Não. Está na página 58, é a primeira linha, Adriana.
Ah, tá, é verdade. Não, mas também está no glossário. É que eu fui lá no glossário para ver, né, se ele faz uma diferença entre meditação e a visualização para o pessoal ver, mas está na primeira linha e a mesma coisa está no glossário. Eu estou lendo o glossário e você vai falando. Eu nem pensei no glossário, porque isso para mim chama a atenção de ver os olhos da alma ou antever pela sensibilidade intuitiva da consciência. Isso é o resultado da meditação, que é esse processo intuitivo que ele fala aqui depois. Quem quiser folhear o livro, meditação. Lá na página 191, porque ele fala, na página 190, que a resposta à visualização é o processo da intuição, é na página 191, da intuição. E aí o seguinte, isso me chamou muita atenção. Desejar é realizar no plano mental, psíquico e emocional, ou viver a experiência por meio da intuição proativa. Ou seja, você vai... eu recomendo muito acompanhar a partir da semana que vem, quer dizer, dessa semana, gente, nós vamos começar a exibir no canal do Despertar da Consciência as palestras de Olímpia, que fala da viagem do tempo. E depois o Sebastião complementa essas palestras com a Jornada da Bahia, que ele fala sobre esse autoencontro, que é exatamente esse encontro desenvolvido pela alma através do Cristo interno. É aquilo que o Zaqueu fez junto a Jesus na copa da árvore. Aquilo que Paulo fez que ele caiu do cavalo na estrada de Damasco. Então, essa questão de você visualizar, você tem uma proposta, você adentra o seu universo e você banha na cachoeira do conhecimento, como diz a música Majestade Sabiá. E aí ele mostra, é da lei que a matéria em todas as suas dimensões se incline à vontade bem direcionada, visto que é esta que coordena e detém o poder de impressioná-la e de submetê-la aos inarráveis desígnios. E aí, no caso, cônscio, ou seja, consciente de um poder incalculável da oração, aliada à visualização consciente e à vontade ativa, forma-se uma trindade segura e de poderes ilimitados, possíveis de vencer todos os obstáculos constritores e cessar todos os sofrimentos dilacerantes, porque você está indo em direção ao seu Cristo interno. Você está indo em direção ao futuro buscar informações. E aqui na página 190, ele mostra como fazer isso. Através da respiração, que você vai relaxar, concentrar, vai visualizar e vai meditar. Vai ter o processo intuitivo e inspirativo. E aí, depois dessa meditação, você vai reprogramar. É aquilo que o Sebastião chama de novo exame de consciência. Porque antes desse autoencontro, você tem um encontro com o seu inconsciente. E é aí que o Eurípides falou que você vai acalmar através da sua proposta. Aí, por isso, a oração, a necessidade da oração. Porque se você entrar no seu inconsciente sem a argamassa da oração, você entra no processo de autoculpa. E como você falou, não existe erro. Ponto. Eurípides, você quer falar? Está falando aí. Olha, eu sinceramente gostaria
se puder, dá tempo, a Adriana quer complementar alguma coisa, eu vou falar. Eu quero falar, como a Pamela já falou, e eu estudando tudo isso, Sebastião, é o que eu falo, é tão profundo que não tem como a gente fugir da ânsia do saber, de buscar o conhecimento e emergir esse conhecimento para todos, não só para nós, para todos. O termo cosmogênese da alma, ele não aparece literalmente na codificação kardeciana, mas nós podemos compreendê-lo pela união de dois conceitos. A cosmogênese é a origem da formação e leis do desenvolvimento do universo, tratada por Kardec em A Gênese. A alma, como princípio espiritual individualizado, em que o espírito, que em Espiritismo é o espírito encarnado. O Livro dos Espíritos, na questão 134, fala sobre isso. Assim, cosmogênese da alma, a luz do espírito pode ser entendida como: a definição doutrinária seria: a cosmogênese da alma é o estudo da origem, desenvolvimento e destino do princípio espiritual, desde a criação simples e ignorante, como Sebastião já disse, por Deus, até a sua plenitude como espírito puro, passando pelas etapas de aprendizado e experiência de reencarnações. Estou me sentindo o autor, gente. Fundamentos na doutrina espírita. Criação do princípio espiritual. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. O Livro dos Espíritos, questão 115. A alma é um ser imortal que traz em si o germe do progresso infinito. 2. Evolução através das experiências. No início, o princípio espiritual percorre estágios nos reinos da natureza, desenvolvendo gradualmente consciência e liberdade. O Sebastião deixou claríssimo na aula passada isso. Emmanuel, em O Consolador, na questão de 79 a 81, ele fala da longa marcha evolutiva do princípio espiritual da ameba ao anjo. Sebastião falou isso também. 3. Individualização da alma humana. A alma, ela atinge o estágio humano quando adquire consciência de si. Pamela acabou de falar isso aí. Responsabilidade moral e livre-arbítrio. O Livro dos Espíritos cita isso na questão 607A. 4. Processo de purificação e iluminação. Cada reencarnação a alma expia, aprende, progride, depura-se moralmente. André Luiz, em A Evolução em Dois Mundos, ele detalha como a mente espiritual dirige a evolução do corpo e da consciência. 5. Destino final da alma. Todos os espíritos alcançarão a perfeição relativa, tornando-se anjos ou espíritos puros. O Livro dos Espíritos cita isso na questão 113 e 114. Em síntese, portanto, segundo o Espiritismo, a cosmogênese da alma é o plano divino da evolução espiritual, que se inicia na criação do princípio inteligente, prossegue pela marcha nos reinos da natureza, individualiza-se na condição humana e culmina a perfeição do espírito. E, em última análise, a história da alma eterna em sua viagem de retorno a Deus. Repetindo, em última análise, a história da alma eterna em sua viagem ao retorno a Deus. Cosmogênese da alma, segundo o Espiritismo, em forma de linha evolutiva, mostrando as principais etapas conforme a codificação kardeciana e os autores espirituais, Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângeles, dizem: cosmogênese da alma é uma linha evolutiva, que cita como primeiro a origem, criação do princípio espiritual. Deus cria o princípio inteligente, simples e ignorante, destinado ao progresso. O Livro dos Espíritos, questão 114, 115. E as características são: não sabe, não escolhe, mas traz em si o germe da evolução. 2. Estágio da simples sensação. O princípio espiritual passa pelas formas mais rudimentares da vida, que é o reino mineral, vegetal e animal inferior.
aprende de modo inconsciente a interagir com a matéria. O Livro dos Espíritos, isso está na questão 606 e 607. André Luiz, ele fala da ameba ao anjo. Todos somos obras de Deus, Criador. Evolução em 2 mundos. 3. Individualização da consciência, a alma humana. Surge o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. A alma agora trata-se de espírito encarnado. Veja bem, individualização da consciência, a alma humana sugere o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. Ele já está falando da alma encarnada. Agora o espírito encarnado tem consciência de si mesmo. O Livro dos Espíritos está na questão 607A. E Emmanuel diz: o homem é um espírito em aprendizado, buscando a luz da razão no Consolador. 4. O caminho da educação e expiação. Pela reencarnação, a alma aprende, ela depura-se e desenvolve virtudes. Experimenta alegrias, dores, provas e expiações como mecanismos de evolução. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 e 6, fala sobre isso. André Luiz, André Luiz diz: o pensamento, ele plasma a vida espiritual e modela o destino. Ele diz isso em Mecanismos da Mediunidade, em sua obra Mecanismo da Mediunidade. E 5º, o despertar da consciência espiritual. A alma, ela desperta para valores imortais, como amor, caridade e fraternidade. Já não vive apenas para a terra, mas para a vida eterna. Joana de Ângeles diz: autoconhecimento, meus filhinhos, é o caminho de libertação, o ser consciente. 6. A ascensão à perfeição relativa. A alma torna-se espírito puro, liberto da matéria e das reencarnações. Ela vive em plena comunhão com a vontade divina. Isso está em O Livro dos Espíritos, na questão 113 a 114. Emmanuel vem e diz: da sombra à luz, o destino de todos nós é a angelitude. É um roteiro. Está aí a resposta. E síntese visual em etapas: princípio espiritual, sensações, vida rudimentar, almas humanas, consciência e livre-arbítrio, educação, reencarnação, despertar espiritual, espírito puro, angelitude. As fases, que é o que nós estudamos nas aulas passadas, estamos hoje complementando, graças a Deus, com chave de ouro e dentro de todo o contexto do respeito às leis universais, às leis divinas. Gratidão. Alguma pergunta pelo que eu falei, estou aberto e deixo com as minhas colegas agora. Bom, eu vou só comentar um pouco, né, da visualização, né, de todo esse bate-papo nosso aqui. Isso nos leva, então, a compreender, né, a obra do Sebastião Camargo, esse roteiro que está sendo, né, esse segundo livro. E o primeiro foi, né, a gente compreender o processo da vida em si, de átomo ao anjo, né? Então, e aí você compreende desde as minúcias do psiátomo até chegar, né, a um ser humano que fica na propensão de evoluir, se tornar um anjo ou um arcanjo. E hoje a gente está nessa obra 2, né, que do Sebastião, que vai fazer essa viagem conosco, né, na prática em si, porque ele é um manual prático. Então, visualizar vai te levar a conhecer formas, né, de você imaginar-se, pensar como que você quer estar no futuro. Mas não é um futuro distante, não é isso que nós estamos falando. Hoje eu tenho um pequeno problema aqui comigo. Eu vou me visualizar curada, eu vou me visualizar bem. Então, essa força mental pode te auxiliar no processo, auxilia você no processo, né, de cura,
mas tem que estar aliado, aí é que vem o porém, né, Pamela? Tem que estar aliado à sua transformação moral. Então, Eurípides está buscando, né, ferramentas, leituras de outros autores que confirmam essa visão que Sebastião está trazendo aqui para nós. Por quê? A importância de tudo isso é porque há um debate, né, de que se está criando novas teorias. Não, nós estamos ampliando a lente para algo que, às vezes, a gente tinha um conceito antes, muito raso, ou muito agarrado ao que Pamela falou, né, das mulheres que vão em conjunto ao banheiro, a uma mentalidade pré-histórica, né, de risco de vida. Então, muitos dos conceitos novos, nós colocamos roupagens neles de conceitos antigos e não avançamos a visão. E aqui nessa obra, você vai ampliar a sua visão, o seu conhecimento. E nesse capítulo que trata da visualização, vai trabalhar em nós, né, essa possibilidade de evolução, né, de evolução do quê? Destes conceitos postos antes erroneamente, né, ou com equívocos que a gente carregou pelo nosso grau evolutivo. Como Eurípides colocou, e Pamela também, o potencial está todo em nós. Eurípides afirmou várias vezes aí, e nas leituras, o potencial está aí, em você, né? Está em mim, está em todos nós. E esse potencial, como é que eu desperto? Por isso que a obra chama Despertar da Consciência. Então, imaginar, e aí, na hora que veio imaginação, Pamela, eu fiquei pensando aqui, porque visualizar você tem que usar esse potencial imaginativo. Aí eu fiquei pensando, por que as pessoas buscam tantas drogas para ficarem alucinadas, né? E ter uma imaginação. Elas estão buscando o quê? Alívio de dores internas. E aí, quando elas ficam buscando, pode ser até lícitas ou ilícitas, tá? Então, não estou colocando aqui todas no mesmo balaio. Por quê? Porque a gente acaba buscando essa visualização transcendente. Eu ouvi da monja Cohen uma vez que ela já usou droga, ela falou isso, né? Tá em rede. E aí, quando ela falou que o barato era o mesmo da meditação. Só que, lógico, a meditação é uma transcendência, né? É uma busca da voz interna e que dava a mesma sensação. Quer dizer, não é a mesma coisa, gente, não vai me confundir. Mas o ser humano, para imaginar-se bem, saudável, ele fica buscando, né, em alguns artifícios para desenvolver isso. Por quê? Porque não quer essa responsabilidade que está aqui no terceiro parágrafo, né, de que nós vamos ter que trabalhar em nós, como ele fala aqui, ó, que depreende-se inequivocadamente que não basta que o aspirante interessado em usufruir das benesses de tal enredo, tão somente, né? Que tal enredo? Dessa visualização de estar bem e aí a coisa se realizar, carece de assenhorar-se de quê? De obrigação moral, de equipar-se com as aptidões indispensáveis e concernentes. O que ele está falando aí? É necessário você abraçar você mesmo, é necessário você se responsabilizar pelas suas atitudes. Por isso que vem a lei de compensação no final ali, mostrando para nós, seremos sim compensados se nós agirmos de acordo com a lei de amor. Amor por quem? Por nós mesmos, nos transformando diariamente em seres melhores. Se não, meu amigo, não adianta visualizar e não ter transformação. Né? Por isso que aí nós batemos na fé, né? Na necessidade da fé, e lá no glossário tem uma continuação para a gente sobre a visualização, não para naquele ponto da consciência, ele fala assim, ó,
Visualizar é ver com os olhos da alma ou antever pela sensibilidade da consciência, que Pamela leu ali no início, e depois ele coloca assim: de certa maneira, a visualização está ligada à fé, por confiar na força da natureza que atende à suavidade do coração, por ser regida pelo amor. A regência é da lei de amor, sempre. Nada vai mudar, né, neste sentido. Sempre vai ser a lei do amor. Por quê? Porque o nosso Pai Criador é o próprio amor, que está em tudo. Né? E aí eu também pesquisei aqui no nosso glossário, ele trouxe também o sentido da meditação na visão do nosso autor, Sebastião Camargo. Perdi, então está aqui. Que ele fala que é medir a ação, né? Por isso que é meditação, por intermédio de nobres sentimentos, discernir e compreender pelas vias da intuição. Olha, para fazer a meditação, eu tenho que desenvolver nobres sentimentos. Então, se meu coração está raivoso, se eu estou com muita coisa ruim dentro de mim, é difícil desenvolver isso aqui, meus irmãos. Então, não consigo. Mas por quê? Porque é necessário, né, através de nobres sentimentos, para a gente poder fazer se compreender pelas vias da intuição. Sentir na profundidade a essência das coisas e das pessoas observadas. A meditação tem a suavidade do amor e toda ela deve ser acompanhada pela prece, que ajuda na força poderosa da visualização. Elas estão interligadas. Eu preciso de uma para a outra, né, Pamela? É por aí. Você me fez lembrar do seguinte: não se pode visualizar e meditar sem você relaxar. Quantas vezes eu, na hora do almoço, já resolvi problemas. Você relaxa. Pumba! Por que eu não pensei nisso antes? Já vem, por exemplo, vamos supor, eu sou um tipo de pessoa, você fala assim para mim: ô Pamela, você tem como dar o seu colchão para o fulano essa noite dormir? Eu falo nada. Aí depois de um tempo, eu falo: não, pode dar. Eu sou assim, eu não falo. Claro, tem coisas, mas assim, tomar decisões assim, dessa forma, eu preciso, né, relaxar um pouco, introspectar e falar. Uma coisa que você falou em relação às drogas é porque relaxa. Algumas drogas relaxam. Aí dá o barato e a pessoa vê alguma coisa, né? Exatamente. E aí agora... ele vê a escapatória da dor e sofrimento dele, né? Porque o indivíduo que entra nessa situação, ele está tentando fugir de alguma questão, né? Sim, são 3 tipos, né? Tem aqueles que deprimem, tipo a bebida alcoólica, quando a pessoa, né, tem coragem, aí ela bebe para poder falar alguma coisa. Tem aquelas que aceleram, né, o processo, e tem uma terceira que eu não me lembro quais são. Mas ele mexe exatamente nessa questão do sistema nervoso. Mas, geralmente, quando você entra por isso, você vai matando neurônios que para você chegar a esse estágio, você tem que cada vez mais, eu acredito que aí é que vem a questão do vício. Porque como você vai matando as possibilidades, e aí você precisa de uma dose cada vez maior para poder você atingir aquilo que você quer. Agora, a questão da imaginação, ela precisa de conhecimento, como fala o Sebastião. E aí é importante o processo do autoconhecimento, do descobrimento, que é falado também no capítulo 4.
Sim. E o que eu ia perguntar para você, Pamela, ainda está disponível as visualizações, os CDs de visualização? Não são CDs. Nós temos uma playlist, eu posso mandar para você essa playlist. Eu estava até vendo aqui, enquanto o Eurípides estava falando. Acho que o Eurípides não conhece essa playlist. Você já ouviu, Eurípides, a playlist? Da meditação à luz do dia e exemplos não nos faltam. Ele entra ao ar toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite. São pílulas mais ou menos de 10 a 15 minutos, mais ou menos, que tem a função de fazer essa reprogramação mental. É interessante. Depois a gente deixa até anotado aqui, né, para as pessoas que quiserem acessar, porque é gratuito, né, Pamela? Eu já tenho anos de prática de meditação do Haroldo, né? E agora eu estudo as obras de meditação. Tem também de um avatar que era hindu, aí foi escrita em inglês. Eu pedi para uma amiga minha traduzir para mim. Eu uso o método dele. Eu uso um método de um médico. Agora eu estou naquele método mental do João Vauelan, que é o Rogério Freitas, que eu achei assim, incrível, que é baseado no Diógenes, que era amigo do Divaldo Franco, que foi a primeira pessoa que falou de Sai Baba para o Divaldo, Dr. Hermógenes, que foi um dos grandes precursores do yoga no Brasil. Então o sistema de meditação dele era excelente, maravilhoso, e eu segui também. Essa questão da meditação do dia é uma questão muito interessante, porque ali o Sebastião coloca pílulas de conhecimento, de entendimento. Por exemplo, você não sabe como trabalhar no trânsito. Então, ele mostra qual é a sua conduta, como deve ser sua conduta no trânsito, e aí, a partir dali, ele faz a visualização. Não é apenas uma visualização a esmo, mas ele mostra ali o que é, para que serve e como fazer. E no final cria-se a visualização. Vale muito a pena. Eu não conheço. Nesse termo aí que você falou, eu uso acesso à consciência, access consciousness, acesso à consciência. Uhum. Eu enviei para você no privado o link da meditação à luz do dia. Sim. Eu coloquei no grupo agora. No grupo. Eu vou ver. Dentro de toda essa tua fala, Adriana, e tudo, realmente é isso, minhas irmãzinhas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Não basta crer ou idealizar, é preciso agir. Né? É preciso agir. E aí, sem a reforma, né? Sem a reforma, a transformação, não vai acontecer nada, né? Então, mas para ocorrer a forma, o que tem que acontecer? Tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Então, como seres encarnados que adentramos para dentro de si, porque não adianta eu ficar apontando as coisas erradas do mundo, o que o fulano, ciclano, beltrano e ectrano fez. Eu adentro para dentro de mim e vejo que dentro de mim tem coisa muito mais terrível do que eu apontar aos outros. Então eu faço essa reforma íntima, limpando o meu interior, para que eu tenha esse acesso. Nos chakras explica isso, né? A partir do momento que você limpa o exterior, porque bem aqui no finalzinho, a força criadora do espírito, pensamento, vontade, a força criadora do espírito. Então sempre eu falei, esse tem o poder de pensar, esse o de sentir. Você pensou, você sentiu, expande para o universo. Então, se você expande para o universo, que é a lei universal criadora, qual é a resposta que você vai ter, tendo em vista que você enviou um pensamento positivo, você enviou algo co-criador, algo que vai criar uma forma de usar um pensamento com foco criador, a melhor possível. Você vai receber a melhor energia possível, a melhor resposta possível, porque a energia pensou, sentiu, emitiu, esse não engana, esse aqui o cérebro te engana, mas o coração não te engana, jamais.
que é onde o Criador fala com a criação, porque é o Criador que criou a sua criação perfeita. Agora a criação vai e faz os erros, as maracutaias, os interpérios e quer pôr a culpa no Criador? Jamais, jamais. E ele é tão supremo que jamais nos castiga e nos dá outra oportunidade de retrocedermos e recomeçar tudo de novo, né? É muito amor, né? É muito amor, é a lei universal, é o amor, não tem como. Graças, Né, graças. isso aqui, ó, tudo retorna em justa medida. Ninguém recebe nem a mais nem a menos. É exatamente aquilo que é a sua justa proporção e a sua justa medida. Né? Bom, já estamos a 1 hora e pouco, né, Adriana? Tá aí a seu critério. Tá ok. Não, o papo tá ótimo, né? Mas vamos agradecer. Tudo é muito profundo. A oportunidade, né? Agradeço muito a todos vocês que nos acompanham. Quero agradecer a Pamela, né, por todas as observações, todas as explicações. Depois você deixa seus recadinhos aí. Agradeço muito ao Eurípides, né, por estar aqui conosco. E aí, se você tiver alguma questão, você pode deixar nos comentários, né? Vou passar agora para dar o seu tchau ao Eurípides, para finalizar com a Pamela, porque a Pamela sempre tem uma questãozinha para colocar de mensagem para nós. Eurípides, contigo. Bom, a minha indagação com todos vocês é mensagens que libertam. A felicidade está dentro de cada um de nós. Cada dia de vida na Terra deve ser louvado e abençoado, porque traz infinitas possibilidades de superarmos traumas, bloqueios, dificuldades, indo ao encontro da paz e da felicidade. Afinal, o que é ser feliz? Seria conquistar o amor tão esperado? Ganhar na Mega Sena? Comprar um carro tão desejado? Adquirir a casa própria? Ser aprovado num concurso público? A lista dos nossos sonhos e desejos é infinita. Porém, a felicidade está dentro de cada um de nós, como uma sementinha. Já está plantada em nossos corações. Mas estamos tão distraídos procurando do lado de fora, que não percebemos este tesouro que já existe. Só precisa ser tocado, desenvolvido. A felicidade já existe, mas ainda não conseguimos enxergá-la. Porque a procurarmos muitas vezes em coisas complexas que não dependem de nós, mas todo dia é dia de reprogramar a sua bússola e direcioná-la para o centro do seu coração, onde habita o amor e a semente da felicidade. Cuide dela com o amor que você já possui, para que seus dias sejam floridos, perfumados e alegres, como o Senhor espera que seja a sua vida. Graças a Deus que assim seja. Amém. Boa noite a todos e um abraço no coração de cada um e um excelente final de semana a todos. Agradecendo a tudo e a todos. O recado é às 17h30. O Sebastião vai continuar, vai começar uma série de mais ou menos 7 programas falando sobre os passes, né, as terapias energéticas e o compromisso da pessoa que causou aquele morbo deletério para poder, ela que vai transformar. E a responsabilidade do passista em relação ao passe, porque se ela não estiver preparada, ela pode absorver toda aquela carga energética e desenvolver aquela problemática nela, se ela não estiver preparada moralmente falando. E como nós estamos falando em visualização, Sebastião leu no início do programa passado uma visualização, um texto que eu estou colocando em prática, principalmente durante a alimentação, para ajudar na deglutição da alimentação, e eu achei muito interessante.
Ele diz assim: a visualização mental otimista, gerando energia que combatam ou anulem a enfermidade, produz endorfina que atenuam a dor, auxiliando as células à remissão da doença. Bombardeios mentais através da visualização sobre tumores de origem cancerígena logram alteração profunda no seu desenvolvimento, conseguindo mesmo eliminá-los. Todavia, se o sentimento de amor acompanha a descarga psíquica da vontade, estimulando as células saudáveis a se manterem em ritmo de equilíbrio, enquanto as outras se consomem, a vibração da força transformadora será mais potente e portadora de resultados eficientes. Nesse aspecto, o querer é imprescindível e o crer essencial face à continuidade do fluxo mental, sem vacilações, suspeitas e receios que lhe interrompam essa continuidade. A harmonia mental, que decorre da relaxação confiante, produz também o benéfico estado alfa, quando o cérebro liberta ondas do mesmo nome no ritmo de 8 a 12 ciclos por segundo, ensejando a restauração da saúde quando se está enfermo, ou a preservação dela quando se encontra saudável. Está no livro Saúde Integral, por Divaldo Pereira Franco. Gratidão, até a próxima semana. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.